Partiu coleta de dados? Eu sou a Mali e no Diário de uma Doutoranda de hoje eu vou contar como é que eu estou me preparando para coletar os dados da minha pesquisa. Olá, acadêmicos, tudo bem? Então hoje eu vim contar um pouquinho como é que eu estou me preparando para coletar os dados da minha pesquisa. Sim, eu qualifiquei em janeiro e já estou me organizando para coletar os dados da minha pesquisa. Não vai tirar férias, Amália? Não vai dar um tempo, Amália? Não está cansada, Amália? Não, eu preciso fazer isso o quanto antes, porque senão, sabe o que acontece, pessoal? A gente esquece. E não pode acontecer isso. Eu já vi várias pessoas, eu vou dar um tempo agora, não aguento mais esse projeto, graças a Deus eu consegui passar pela qualificação, agora eu vou dar um tempo, deixar uns meses, esfriar a cabeça para depois coletar. E aí quando vê, já passou o tempo e já está na hora de você defender de novo e você nem coletou os dados. Então assim, não dá para deixar passar. Começa a coletar os dados o quanto antes, que é para você poder coletar com calma, com tranquilidade. Se tiver algum probleminha nesse meio do caminho, a gente pode voltar atrás e reverter antes que o prazo fique muito em cima. Então sim, eu já estou partindo para a coleta de dados. E o que eu faço antes de partir para a coleta de dados propriamente dita, né? Ir lá a campo mesmo, coletar os dados. A primeira coisa que eu faço na parte de coleta de dados é me preparar muito bem. Gente, coleta de dados, querendo ou não, ela demanda tempo nosso, né? E às vezes até dinheiro, são custos de ida, de volta, dependendo do lugar onde você vai para entrevistar uma pessoa, ou se você de repente vai pagar para coletar dados na internet através de distribuição de questionários ou alguma outra ferramenta. Então assim, você está pagando por aquilo, é um custo. Então a gente tem que levar em consideração que vai ter esse custo e por isso a gente tem que se preparar bem, que é para não gastar nada a mais do que estivesse previsto para gastar. Então eu tenho sempre esse cuidado de me organizar bem, organizar a agenda, né, para que tudo se encaixe direitinho, para que eu tenha tempo de coletar os dados e coletar, claro, o quanto antes para poder antecipar essa etapa e não deixar tudo para a última hora, principalmente se a tua pesquisa tem relação com pessoas. Às vezes é muito difícil encaixar a agenda, né, as pessoas são ocupadas, elas não, de certa forma, elas não entendem a importância da pesquisa para você, né, para elas tanto faz, tanto fez, e aí você acaba tendo que correr atrás dessas pessoas para poder entrevistá-las e às vezes uma hora do tempo delas é muito valioso. Então a gente também tem que respeitar o tempo que essas pessoas disponibilizam para poder participar da nossa pesquisa. Então eu sempre tento me organizar bastante, então eu tenho todos os materiais, os roteiros, os protocolos que eu vou seguir, eu tenho todos os equipamentos que eu vou precisar. Se eu vou gravar a entrevista em vídeo, eu já tenho a câmera. Se eu vou gravar essa entrevista em áudio, eu já tenho o gravador. Se você vai enviar essa pesquisa pela internet, você tem que ter um formulário bem feitinho, bem fechadinho, já testado, já com pré-teste, tudo bonitinho para ver que não tá dando problema nenhum pela internet. Então assim, se prepare bem, é o que eu tô fazendo agora. Durante a coleta de dados, eu tenho muito respeito pelos participantes, porque, de novo, são pessoas, no meu caso, né, que faço pesquisa com pessoas, são pessoas que estão disponibilizando o seu tempo para poder me atender. Então eu sou sempre respeitosa com eles, sempre chego no horário combinado, nunca me atraso. Se tiver qualquer tipo de imprevisto, às vezes acontece, eu sempre tento avisar com a maior antecedência possível para poder remarcar, para não faltar com respeito a essas pessoas. E o que eu faço também é sempre buscar o perfil das pessoas, dos participantes que eu tinha previsto na pesquisa, né? Se eu previ entrevistar a pessoa X, ou não necessariamente a pessoa, mas o perfil daquela pessoa, eu busco participantes que tenham aquele perfil, né? Às vezes eu vejo algumas pessoas fazendo assim, não, mas entrevista o fulano porque ele é parecido com o perfil. Às vezes lá na análise de dados isso vai aparecer. Então a gente tem que levar em consideração o que a gente tinha planejado no projeto e tentar fazer bem direitinho como estava planejado no projeto. Se alguma coisa mudar no meio do caminho, você tem que justificar muito bem no teu projeto, no teu relatório final, por que houve essa mudança, né? E se está alinhada com o teu problema de pesquisa. Então eu tenho sempre esse cuidado, inclusive às vezes eu faço uma lista de critérios, quem
tiver curiosidade de olhar a minha dissertação, que está publicada lá no repositório da minha universidade, eu tenho lá nos anexos, nos apêndices do trabalho, eu tenho lá uma lista de critérios de escolha das pessoas que iam participar da minha pesquisa, e essas pessoas, elas precisavam ter esse perfil específico, então eu usava essa listinha antes de selecionar se as pessoas iam participar da pesquisa ou não. Então eu sempre tenho esse cuidado. E claro, cuidados éticos, não falsificar dados, não mudar dados. Se você receber alguns dados de uma fonte que você não tem certeza como aqueles dados foram coletados, não use. Isso pode afetar a sua carreira o resto da vida. E às vezes a culpa, não questão de culpabilidade, mas às vezes nem foi sua intenção fazer isso, mas de alguma forma aquele dado foi cair na sua mão, você achou que ia ser interessante para sua pesquisa e de repente ele estava com algum problema, e isso pode afetar a sua carreira. Então assim, sempre primar pela ética na pesquisa. Se alguma coisa acontecer que você não conseguiu os dados que você estava esperando, alguma coisa assim, não falsifique. É mais fácil você ir lá e justificar o que aconteceu e todo mundo vai entender do que você falsificar, tá? Cuide, porque é a nossa carreira que está em jogo. Então, sempre primar pela ética. Tá, Amália, legal, fui lá, coletei tudo, fui super ético, tratei muito bem os participantes, deu tudo certo, tá? O que eu faço agora? Gente, por favor, depois que coletou os dados, cuidado com os dados, né? Eu vejo muita gente esquecendo, assim, eu gravei, mas eu não lembro onde é que tá. Eu gravei o áudio, mas ficou no meu celular e roubaram meu celular e eu perdi o áudio. Gente, cuidado com os dados, né? Foi lá, gravou, já chega em casa, já salva numa nuvem, né? Google Drive, OneDrive, a gente já fez um vídeo sobre nuvem aqui, então assiste se você não sabe o que é nuvem, mas salve em algum lugar, mande por e-mail para você mesmo, para você ter acesso a esses dados e ter a tranquilidade que você não vai perder esses dados se acontecer alguma coisa com o seu computador, né? Segundo, mas se tiver dados em papel, salve esses dados na nuvem também. Um colega meu do mestrado e do doutorado, ele fez na dissertação dele uma pesquisa em formulário de papel por uma questão operacional, e aí o que ele fazia? Ele encadernava os formulários anotados e escaneava, porque se por acaso ele perdesse aquele caderno com todas as respostas da pesquisa dele, ele tinha tudo online antes de passar para a base de dados. Então assim, tenha muito cuidado com o que você faz com os seus dados. E claro, cuidado com compartilhar esses dados, né? Não compartilhe com qualquer pessoa, claro, se é seu grupo de pesquisa, se é um bolsista de iniciação científica, se é seu orientador, beleza, mas tenha muito cuidado em compartilhar esses dados, porque querendo ou não é a identidade das pessoas e elas estão revelando dados para você, e você lá no termo de consentimento, lembra, seja na pesquisa quantitativa, seja na pesquisa qualitativa, de alguma forma você prometeu para essas pessoas que você ia ter cuidados éticos com a questão de identificação das pessoas e tudo mais. Então tenha muito cuidado e respeito pelos seus participantes, incluindo a fase de pós-coleta, vamos dizer assim, com cuidado como você está tratando esses dados, como você está compartilhando esses arquivos. Isso é bem importante para, de novo, a gente manter a ética na pesquisa. Inclusive, existem revistas científicas internacionais que já estão pedindo para os pesquisadores compartilharem os dados antes mesmo de publicar o artigo, né? Existem repositórios de dados compartilhados para que os editores da revista acompanhem o processo de pesquisa antes mesmo de você escrever o artigo. Isso tudo buscando um caminho mais ético, um processo mais ético da pesquisa, para que todos saibam de onde é que está vindo aqueles dados, se aquela pesquisa realmente foi feita com princípios éticos. Então, assim, a gente, como pesquisadores, a gente precisa ter essa postura profissional de ter muito cuidado com o que a gente faz com os nossos arquivos, né? Hoje em dia, a internet aí existem muitos casos de dados vazados, e a gente também precisa ter esse cuidado com a nossa pesquisa, querendo ou não. Então, por favor, cuidem a forma como vocês estão lidando com os artigos, com os documentos de vocês, né? Deixe na nuvem, deixe salvo bonitinho, que é para não se preocupar se alguma coisa acontecer, você vai ter acesso a esses arquivos, e também não se preocupar desses arquivos vazarem. Eu não tô falando assim, vai publicar no meu nome. Não, é uma questão de respeito aos participantes mesmo, e uma questão de não se preocupar com futuras consequências que possam ocorrer. Então, esses cuidados que eu estou tomando agora, vou partir para a coleta de dados o quanto antes, para colocar a minha pesquisa na rua e colocar em prática tudo que eu planejei lá no meu projeto. Eu espero que vocês estejam gostando. Eu queria saber como é que está sendo a pesquisa de vocês, o que vocês fazem com a coleta de dados de vocês. Eu sei que tem muita gente que faz pesquisa que não é com pessoas, faz pesquisa experimental, pesquisa com materiais biológicos, por exemplo, experimentos. Então, me conta aqui como é que está sendo. Também queria saber
a realidade de outros tipos de pesquisa que não só a da minha área. Vamos conversar sobre isso. E se você trabalha com pesquisas com seres humanos ou com pessoas, né, e faz entrevistas, eu vou deixar um modelinho de roteiro aqui com abordagem qualitativa para você montar o seu roteiro, e ali já tem algumas dicas para você então manter a ética e poder fazer a entrevista com essa pessoa com mais tranquilidade. E a gente se encontra então no próximo vídeo. Até!